Olá, bem-vindos ao Claquete Digital. Essa é mais uma aula que eu darei aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Chopp, eu faço pós-produção de um modo geral, já passei por edição, color grading, pós-produção, comp, supervisão de VFX, coordenação de pós, finalização e um pouquinho de tudo, né? Hoje o que eu quero falar para vocês aqui é um pouco do trabalho de finalização e um pouco de coordenação, que é uma coisa que eu não vejo muito conteúdo por aí, que é meio que como você pega um roteiro, um storyboard e faz as estratégias para que que tipo de trabalho você vai precisar fazer nele, que tipo de profissional chamar, que tipo de técnica você usa a partir do roteiro, o que vai precisar no set, o que não vai precisar, e um pouco de tudo. Eu consegui alguns storyboards cedidos aqui, e a partir deles a gente vai ver algumas técnicas, algumas estratégias que eu uso quando eu recebo um roteirinho novo aí. Gosto de chamar isso de pré da pós, porque aqui que surge aqui a gente prevê todos os problemas possíveis e na hora da filmagem, para na hora da filmagem ter a menor quantidade de problemas possíveis. Eu preciso alertar que isso nem sempre funciona, porque tudo que a gente prevê aqui no set de filmagem tem uma tendência muito boa de mudar em cima da hora e é perfeitamente natural, e acredito que algumas coisas que eu vou falar aqui vão ajudar a minimizar esses problemas. Espero que eu consiga, ok? Bom, eu tenho alguns roteiros aqui, eu vou pegar eles meio que aleatoriamente, para a gente fazer em partes, né? O primeiro que eu vou pegar aqui é um filme mais antigo, de um cliente SBP, quem conhece é o sprayzinho contra insetos, e a ideia do roteiro é que, pelo fato do spray não ser tóxico, quem usa ele é considerado um herói. Então existia uma brincadeira com a capa do herói e pose do herói, misturada com elementos naturais da cena, como sombras, como cortinas e outros elementos assim. O diretor desse foi o Rafael Damy, e então você já conhece ele das outras aulas e pelo Claquete Digital de um modo geral. Eu vou estar falando, em algum lugar da tela vai aparecer os takes do storyboard aqui. Primeira cena que a gente vê aqui já é um rapaz com a mão no ombro e a gente vê do lado ali que já tem uma logomarca. Ou seja, já sabemos que vai ter motion graphics. Então isso já precisa ser contabilizado porque envolve horas de pós-produção, envolve horas de pré-produção, dependendo do zelo do cliente com a marca. Às vezes eles já querem animado antes de começar a edição e tudo mais. E nesse caso é importante sempre você ver com o seu cliente se essa logomarca animada já existe para não ter retrabalho. Então o normal é já anotar, já no papelzinho, falar logomarca animada e ver se existe um briefing específico desse tipo de coisa. E isso é importante porque no momento de que fecha o roteiro, no momento em que você está numa reunião de PPM, eu acredito que todos sabem, PPM é Pre-Production Meeting, a reunião que existe antes da filmagem para definir tudo que vai ter na filmagem, elenco, luz, cenário, pós-produção. Muitas vezes as pessoas que estão numa pré-produção não sabem necessariamente esse tipo de coisa, porque nem sempre todas as pessoas da agência, do cliente, estão no local. Então é importante deixar anotado para depois perguntar se isso vai ser um fator importante ou não, se é apenas uma arte colocada no local. Então eu estou vendo aqui que existe essa logomarca, e a gente passa aqui, vê que é um zoom normal das pessoas, ou seja, nenhuma pós-produção. E eu vou num ponto aqui direto onde já existe uma possibilidade de pós-produção. Primeira coisa que eu vejo aqui é no momento em que a pessoa coloca o produto na tomada, eu sei que vai ter o líquido lá embaixo, e esse líquido nem sempre ele expõe muito bem na tela, porque pega reflexo, pega essas coisas. Então é bom sempre prever que existe uma limpeza que precisa ser feita no líquido para tirar reflexo de uma câmera, tirar reflexo de alguém da equipe que ficou. Então eu sei que nesse comercial específico aqui, vendo essa cena, eu vou precisar prever algum tipo de cuidado nessa cena. E esse cuidado pode ser de duas formas. Primeira, você conversa com a equipe
que é o certo para fazer, conversa com a equipe e falou, gente, aqui vai captar reflexo. Então, por favor, vamos tentar na filmagem ficar pessoas afastadas, não ter ninguém ali perto, para a gente poder captar isso sem precisar envolver a pós-produção. Mas, quando você fala isso, na sua cabeça você já fala. Produção de filme é uma coisa que tem, por mais organizada que seja, existe o fator caos. É ator que atrasa, é luz que falha, é microfone que deixa de funcionar. Então você sabe que pode ser que a equipe de produção, nem é por maldade, é realmente por uma questão de tempo, às vezes não vai conseguir ter esse cuidado 100%. Mas você, na pós-produção, sabe que você vai precisar prestar atenção nisso, porque é um ponto de atenção. E sabendo disso, você já estrategiza que vai ter, provavelmente vai ter que fazer uma limpeza de reflexo nessa cena. No set de filmagem, não tem muita coisa que dá para fazer nesse sentido, é torcer para o melhor. Como é um produto de alto contraste, você tem a marca SPP bem presente, não precisa de ponto de tracking, porque o ponto de tracking não é nada mais nada menos do que um ponto de alto contraste no produto, na tela, no que for. Onde o software do computador consegue visualizar e medir todas as coisas ali, todas as cores, todas as coisas, e o contraste faz com que seja fácil traquear isso no vídeo. Sabendo que o produto tem pontos de alto contraste, eu não preciso me preocupar com ponto de tracking, nada disso. E é um ponto de baixo problema, porque isso vai ser visto no set, e se tiver uma coisa de tirar reflexo, é uma coisa simples. Mas é um ponto de atenção, você precisa avisar para a pessoa que está fazendo a pós. Se você estiver fazendo a pós, você precisa notar, falar, isso daqui pode ser um problema e ir em frente. Aí a gente tem o primeiro ponto de real atenção. O que acontece? Quando a pessoa coloca o produto na tomada, ela é uma heroína, no caso dessa moça aqui do storyboard, e existe uma luz por trás dela, o que a gente chama de God Rays, mostrando que a luz dramática de heroína com vento nos cabelos, aquela coisa mais artística ali. Esses God Rays vão ser feitos no set de filmagem, o diretor de fotografia muito provavelmente vai fazer uma luz marcada atrás dela, mas existe a possibilidade de na pós você precisar dar um reforço nisso para parecer ainda mais heróico, para parecer mais ainda aquele trailer de filme da Marvel, da DC ou coisa parecida. Em set de filmagem não tem nada que possa ser feito nesse sentido, mas é uma coisa que na pós você vai saber que você vai precisar de uma comp leve ou um motion graphics leve. Ou seja, recorte. Isso a cena precisa de uma rotoscopia. A gente tem um cabelo dela esvoaçante, isso é um fator que na rotoscopia pode dar problema, principalmente se for um cabelo com muitos fiozinhos ou um cabelo de uma pessoa preta, que tem cabelo mais enrolado, uma pessoa que tem cabelo mais cacheado. Isso é uma coisa que você tem que ver qual é a atriz escolhida para saber qual tipo de dificuldade você vai ter no cabelo, no cabelo basicamente. No resto, a roupa é lisa, pelo menos o que parece quando a gente vê a questão do figurino no PPT, a gente vê que a roupa é tranquila, então tudo bem. Qual é a complexidade disso? Analisando a cena, eu sei que God Rays são coisas que não precisam de um recorte extremamente detalhado, porque ele invade a frente. Quando você estuda a fotografia, você sabe que qualquer luz que vem por trás da pessoa, ela não é cortada 100%, ela abraça a pessoa, ela tem um pequeno reflexo nas laterais, tem um pequeno reflexo no cabelo, então qualquer recorte que você precisar fazer aqui, você vai levar a física da luz ao seu favor quando você for recortar. Então o recorte disso não é complicado, mas precisa ser previsto. E os God Rays vão muito do que o diretor quer. Pode ser que seja uma coisa bem marcada, pode ser uma coisa mais sutil, pode ser uma coisa mais delicada, uma coisa com uma cor diferente. De repente, se a cena toda é meio, sei lá, azulada, esses recortes são mais alaranjados para dar um contraste. Aí o diretor que vai falar, em alguns casos a agência e o cliente também vão dar os pitacos deles, mas tem que ser previsto. Isso daí é uma coisa simples, não precisa de uma supervisão de set para essa cena específica, mas se você tiver contato com o assistente de direção, é legal ele mandar essa cena para ver se existe algum ponto de atenção a ser resolvido.
Eu não consigo pensar algum imprevisto que possa acontecer, mas é sempre bom ver que de repente você vê que tem sei lá, que o teto tá com a mesma cor da pele da pessoa e esse recorte vai ser um pouco mais difícil, não vai ficar tão bonito. Só para você saber o que espera. Muitas coisas você não vai conseguir alterar na hora e nem é para alterar na hora, mas é bom você saber com antecedência. Então eu pediria, quando na PPM ou antes de ver a PPM ver esse roteiro, eu pediria para assistência de direção prestar atenção nessa cena e, se possível, mandar um take, uma foto do vídeo assist já resolve, só para entender se eu vou ter alguma dificuldade. Ao longo do roteiro desse filme tem outras cenas parecidas, então cuidado em todas as cenas. Como eu estou indo página a página aqui, a primeira é a mulher em questão, mas tem outras. Aí a gente vai para uma cena comum. Perguntar, como ele abre uma janela e tem um cenário lá fora, é bom perguntar para o diretor e para o diretor de arte se o que está na janela vai ser gravado ou se vai ser alguma cena que precisa ser específica. Por exemplo, se for uma filmagem no estúdio, muito provavelmente eu vou ter que fazer uma substituição do que tem ali na janela para um prédio, mato, o que o cliente quiser no caso. Nesse caso, pergunta. E se perguntar, vê qual é a melhor estratégia para fazer isso. O que eu pediria para fazer, nem sempre é possível, porque correria de set às vezes é muito apertado, né? É para colocar um pano de croma ali atrás. Isso se for estúdio, claro, ou se for em uma janela em que o que está no fundo não seja usado. Pedir para colocar um pano de croma e prever o recorte e substituição de fundo. Imediatamente você precisa alocar fundos para um banco de imagens. Então você vai precisar fazer um trabalho de pesquisa de banco de imagem e compra de banco de imagem para substituir o fundo ali. Uma cidade, uma floresta, algum ponto conhecido da cidade-alvo do comercial. Como esse é um comercial de âmbito nacional, muito provavelmente não pode ser nada que seja facilmente reconhecível, como Rio de Janeiro ou São Paulo, aquelas partes mais da Faria Lima e tal. Então é isso. Nesse comercial específico, eu sei que falando com o diretor, a gente sabia que isso ia ser gravado numa casa em locação, e a locação tinha o fundo da janela ia ser utilizado na filmagem. Então não é um ponto de atenção depois dessas informações. Mas no momento em que você vê o roteirinho, no momento que você vê um storyboard e vê uma janelinha ali, primeira coisa que você pergunta, essa janela vai ter que substituir? Vai ser vidro? Não vai ter vidro? Vai ser cenográfico? Porque todas essas coisas influenciam. Por exemplo, se não tiver vidro, eu sei que eu vou ter que colocar algum efeito de pós para simular o vidro ali, o que dificulta o processo. Em alguns casos, se você for trabalhar com pessoas externas, encarece o processo. E a parte da janela é importante, porque a ideia é que está calor e o pai abre a janela e isso corre o risco dos insetos entrarem. Então nós sabemos que a janela é um ponto importante desse take específico. Ele abriu a janela, pegou lá o produto, e aí entra de novo os nossos God Rays, como se fosse a visão do bebê. O bebê viu e está considerando o pai um herói a hora de pegar o produto ali. E aí são as mesmas considerações que a gente tem no que eu falei anteriormente. Indo mais para frente, nós temos aqui outro take do spray. O spray de um produto desses, muitas vezes não capta corretamente, por uma questão de luz incendida, qualquer tipo de partícula de aerossol, muitas vezes não tem a cor e o índice de refração certo para pegar na luz. Então é uma coisa legal de prever que talvez você precise fazer um reforço desse spray na pós. De experiência, eu sei que esses produtos de inseticida, essas coisas, eles imprimem bem em câmera. Mas existem produtos que não imprimem tão bem assim. O que acontece é que esse produto, se você colocar no copo, você vê que ele não é transparente, ele tem uma cor esbranquiçada. Então eu sei que ele vai imprimir bem, então isso é uma coisa de baixa atenção. Mas você que está assistindo pode não ter essa experiência. Então o que você faz? O ideal é que você preveja isso antes de mais nada. Você viu prever, não, peraí, vai ter que ter spray. E não precisa ser 3D, não precisa ser nada disso não. Isso às vezes você fazer uma máscara e aumentar um pouco o contraste já resolve o nosso problema. Nem precisa de rotoscopia, você faz animação de ponto a ponto ali
e não tem problema nenhum. Mas o que você faria normalmente em casa é pegar o seu spray, pegar no celular, dar a sprayada ali e sentir que tipo de comportamento tem esse spray em específico. Aí você vai ver se precisa de alguma coisa, se a câmera imprime bem, se não imprime bem, e você sabe se após vai precisar de alguma atenção especial. Isso também é importante para você ver, se nós estivermos falando de um filme de alto orçamento, onde você precisa, por algum motivo qualquer, recriar essas partículas, você consegue ver como ela se comporta. Se você vai precisar ir para um 3D de partículas, se um sistema de semi-3D do próprio programa de composição que você estiver usando, seja After Effects, Nuke, Flame, se o próprio programa consegue dar conta dessas partículas. A partir do momento que você filma essas partículas, você sabe quando elas caem, você sabe a duração delas, você sabe todos os dados que você precisa para fazer o melhor trabalho possível nessa situação. Depois de um tempo você vai conseguir pegar a experiência e você sabe que um spray de inseticida você não vai ter problema nenhum com isso. O ideal é não ter a partícula gerada por computador, mas um reforço dela de repente pode ser necessário dependendo da iluminação do local. Ok, próxima cena aqui, a mesma situação, a menina olha, vê a mãe como heroína e aí vem os raios de luz. E aí nós temos o nosso primeiro ponto que eu acho que é de alto problema, que é o fato da cortina estar imitando a capa de heroína da mãe. O que acontece? Tecidos e ventiladores são coisas imprevisíveis. Você vai colocar um ventilador atrás do tecido, ele vai se movimentar da forma que ele quiser. E dependendo do tecido que é usado ali, se for um voal muito pesado, ele não vai fazer essa aparência de capa desejada pelo diretor, pela agência, pelo cliente. Como proceder numa situação dessa? Primeira coisa é tentar ver com o diretor de arte qual tecido que ele está pensando em usar. Muitas vezes isso sai do controle da direção de arte, porque se você for gravar numa casa, às vezes você não pode trocar a cortina. Então você está preso com a cortina que tem lá. E se for um blackout, por exemplo, isso não vai voar. Então talvez não funcione com a cortina que está no local. Qual é a solução? Fazer uma simulação de tecido em pós-produção. Simulação de tecido é uma coisa cara. Muitas vezes isso não funciona muito bem, não fica tão realista, você precisa contratar um estúdio que faça essa simulação de uma forma natural. Isso é alto nível, é caro, e você sabe que de repente o orçamento desse filme não é tão alto, não tem como fazer isso, então a gente precisa fazer em captação. Fazendo em captação você precisa ver técnicas para fazer isso funcionar. O que eu faria é o seguinte, gravar a atriz e os God Rays dela fazendo o gesto que ela está fazendo aqui, sem a capa, e depois captar a capa numa trucagem. O que é a trucagem? O ventilador ali rodando, de repente alguém puxando com um fio de nylon ali atrás, a capa fazendo um movimento mais fluido, isso separado na câmera parada no mesmo ângulo. Faz ali e tal, e depois só compõe as duas coisas. A mulher ali no chroma, eu esqueci de falar que era no chroma, me desculpe, a mulher ali no chroma gravando e tal, e depois a capa. Como o chroma vai ser no próprio local da filmagem, a iluminação vai estar perfeita e o recorte disso vai ser muito simples, a composição vai ser muito simples. E aí você consegue tirar o fio do nylon ali de uma forma relativamente simples e o efeito tende a ficar bom. Eu sugeriria uma visita da pessoa que vai fazer após ao set, pelo menos nesse take, para ver se tudo vai dar certo e ver no momento se todos esses passos são realmente necessários. Porque veja bem, pode ser que simplesmente o voal ali e um ventilador funcionem perfeitamente. Então não precisa fazer chroma, não precisa fazer nada. Mas você, supervisionando o set, você sabe na hora da gravação se isso vai dar certo ou não. Porque você vai estar vendo no vídeo assist a asa voando do jeito certo. Não dando certo, colocou um fundo de chroma, gravou a atriz, colocou o voal e está tudo certo. E muito provavelmente o God Ray você vai precisar acrescentar de uma forma em pós-produção depois, muito mais exagerada do que seria normalmente. Se você por qualquer motivo não pode ir no set porque não tem previsão de diária em outro estado e não tem como você ir, é legal você fazer uma videochamada com o assistente de direção e dar uma olhada
no vídeo assiste e fala, olha, coloca o chroma aqui, esse chroma tá com iluminação assim, ajusta ali, ajusta aqui, ajusta ali, para fazer essa cena da forma menos indolor possível. Resumindo, primeiro é orçar o 3D, ver se tem essa verba. E mesmo se tiver essa verba e não precisar usar, a verba fica reservada para qualquer outra emergência que possa existir, seja em produção ou pós-produção. Não tem essa verba, fazer da forma prática, da melhor forma possível. O importante é você ver que pode dar problema, porque tecido, porque líquido, porque spray, por qualquer coisa que envolva movimentos fluidos, é imprevisível, na hora pode dar problema, por qualquer motivo. Então você tem isso, você fala com o seu produtor, fala, a gente vai precisar de fundo de croma, a gente vai precisar rever, fazer, talvez a cena precise rolar 2 vezes. Então o produtor estando ciente, na hora de ele fazer o cronograma, ele sabe que vai separar um tempo maior para essa cena do que seria o normal. E conversa vem, conversa vai, chega-se num ponto razoável para todos, para que a cena funcione da melhor forma possível. Nós passamos aqui para frente e temos aqui a próxima cena, onde as pessoas estão ali em uma cena com varais e tem alguns lençóis pendurados. E a ideia é que num plano, eu nunca sei se é plongé ou contra-plongé, gente, me desculpe, mas a câmera filmada em cima, num plano quase superior ali, mostra a sombra das pessoas com asa, com as capas. E a ideia é que a sombra dos lençóis formam as capas. Essa cena também é uma cena que precisa de muita discussão com o diretor de fotografia, com o diretor de arte e com o diretor geral do filme. Vendo essa cena, o que você precisa prever? Primeiro, muito provavelmente o plano onde os lençóis vão estar são muito acima do que onde os atores vão estar, porque a ideia é captar os atores, mas não os lençóis. Então imagina que os atores estão nesse plano e os lençóis precisam estar aqui, enquanto a câmera está aqui, por exemplo. Então você sabe que o tamanho do lençol vai ter que ser diferente de um lençol real. E aí é uma questão de fazer testes, mas a princípio, enquanto mais perto da lente, maior a sombra que vai gerando, da lente não, desculpa, da lâmpada, mas maior a sombra vai gerando, então você precisa de um tecido um pouco menor para fazer com que essa sombra funcione. E aí, na hora da filmagem, muito provavelmente vai fazer teste para ver se isso funciona ou não. E caso não funcione, é legal prever uma animação dessas capas em pós. Provavelmente é o que eu sugeriria para o diretor nessa situação, porque o tempo que vai ser perdido para fazer com que os lençóis fiquem exatamente no ponto certo, o tempo que vai demorar para fazer isso vai acabar fazendo com que essa cena tenha um tempo muito longo de produção e que diminua para todas as outras. E isso não é legal para nenhum dos departamentos. Eu sugeriria, diretor, vamos fazer essa cena em pós, a gente coloca os lençóis ali para ver que essas sombras vieram do lençol, mas a sombra vamos fazer em pós. O motivo primeiro é a imprevisibilidade do negócio, o tempo que vai demorar para você armar essas sombras direito. E o segundo ponto é que quando você tem as sombras em planos diferentes, uma das sombras vai ficar mais nítida do que a outra, justamente por causa da difusão da luz. E pode ser que isso não fique bom. Sabendo disso, o único cuidado é você saber alguém que anime essas capas de uma forma decente. Então é bom prever uma animação, uma simulação de tecido, que nesse caso é 2D mesmo, mas que seja bem feita. Sim, acho que é isso. Isso. Aí depois nós temos as outras cenas, onde tem o spray. Mais uma vez prever o spray, se ele vai imprimir corretamente. Tem uma tela dividida. Geralmente telas divididas, essas coisas, deixa a cargo do editor ver qual a melhor forma possível, e depois o Motion Graphics ele só vai lá e faz um refino dessa situação. Não é nada que eu acho que precise realmente falar assim, vamos prever, essa cena aqui, tela dividida, precisa prever. Não, é uma coisa que hoje em dia é bastante simples de fazer, então não preciso ficar perdendo tempo, mas ficar gastando meu tempo pensando nessas coisas, né? Mais uma vez, tela dividida.
perguntar para o diretor como ele quer que essa tela se divida, qual a animação, que tipo de orgânico, como funciona. E aí nós passamos para o nosso pack shot. Mais uma vez, perguntar se esse pack shot vai ser captado no momento, se vai ser todo em pós, se vai ser em chroma, se vai ser no estúdio, como é que vai ser captado isso, porque pack shot, em 90% dos clientes que trabalham com produtos, é a cena mais importante do filme para eles. Pode não ser para a produtora de vídeo, pode não ser para a agência de publicidade, mas para o cliente é. E muitas vezes durante um processo de filmagem, isso acaba ficando em segundo plano, não no planejamento e não na importância que a produtora dá nisso, mas no segundo plano no sentido que a última coisa que é feita no outro lugar, é feita mais nas pressas, e o diretor às vezes está preocupado com o lado artístico, com o lado humano das pessoas e acaba vendo, pack shot, esse é o legal, e faz, e vamos fazer. Então você sabe que que na pós talvez seja necessário trabalhar muito nos packs. Por exemplo, tirando imperfeições, por exemplo, tirando reflexo, de repente fazer um pequeno ajuste, porque no dia da gravação o rótulo era mas na hora do lançamento do produto o rótulo mudou alguma coisa, então talvez tenha que fazer uma substituição de rótulo e vários pequenos problemas. A maioria desses problemas é previsto na hora. Quando você vê que vai ter um pack shot, você já vai falar, esse pack shot já é com rótulo final? É com rótulo final, ok, então a gente vai ser mockup? Vai ser produto de verdade? Para quem não sabe, mockup são produtos falsos, feitos para parecerem o real. Geralmente você tem um controle maior sobre ele, por exemplo, para tirar imperfeições, ele sai mais perfeitinho, ele sai mais cinematográfico do que seria um que você compra no mercado. É mockup? Mockup tem menos chance do produto ter imperfeição. Não é mockup? No mercado, compra, a produção já sabe, geralmente a produção sabe o que está fazendo nesse sentido, e já compra uns 10 produtos para ver o melhor, que imprime melhor ali. O rótulo está ok, tudo certo. Cena de pack shot é uma cena que, quando eu estou supervisionando no set, eu sempre gosto de olhar bem de perto para ver se eu vejo algum problema na iluminação, algum problema, já alertar. Porque, como eu falei, geralmente o diretor está preocupado com o elenco, está preocupado com cenas que são de mais complexidade de direção. E tá super certo, isso é natural, é perfeitamente correto acontecer. Mas você, como supervisor no set, você pode fazer o papel do diretor e ver se existe algum problema, ver com atenção, com calma, porque um pequeno detalhe que errou ali, por exemplo, um dos produtos tampou o S do SPP nesse caso. O cliente já vai reclamar e vai querer que o S apareça. E se você conseguir resolver ele na hora, você vai poupar horas de trabalho na pós-produção. Então a estratégia aqui é perguntar cada detalhe. Se tiver substituição de rótulo, já prevê que vai ter um tracking. Pergunta qual é o produto que vai ter essa substituição. Você coloca pontos de tracking se for necessário, dependendo do produto. No caso desse SBP, como tem muito ponto de alto contraste, eu não colocaria ponto de tracking, mas existem produtos e produtos, aí é uma questão de ver exatamente qual é o ponto. E já prevê que vai demorar mais para essa cena ficar pronta. E na hora da filmagem, supervisionar para ver se todos os pontos de atenção do produto estão expostos, estão bem feitos. E aí sim, depois do REC, torcer para que não exista nenhuma alteração muito grave nessa história. Se tiver chroma, porque às vezes isso é feito no set ali, mas o fundo não é o fundo que eles querem. Por N motivos, pode ser que eles queiram um display numa farmácia, por exemplo, já que é um produto de farmácia principalmente, e vocês estão gravando numa casa, no estúdio, não tem uma farmácia, talvez precise trocar. É bom prever compra de cena de farmácia, é bom falar com o diretor de fotografia que vai ser chroma, é bom ver todas essas coisas. E essa cena de pack shot, pela importância que ela tem para o cliente, é a que eu costumo perder mais tempo, tanto no planejamento quanto durante e após. Bom, então esse é o nosso SBP, é um comercial simples, mas nem sempre os comerciais que parecem ser simples são os mais simples de pós. E a gente fica por aqui, e no próximo a gente procura um outro storyboard, alguma outra coisa, com novas estratégias e coisas diferentes para poder falar para vocês. Espero que tenham gostado, e até a próxima!